Minha gente, estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe e aí eu peço sua total atenção. Na terça-feira passada, nós noticiamos aqui que a médica cirurgiã Daniele Barreto estava sendo transferida do hospital psiquiátrico. Transferida não, ela estava indo do hospital psiquiátrico para uma audiência de custódia. De lá, ela foi encaminhada para o presídio feminino de Nossa Senhora do Socorro. Hoje faz uma semana que isso aconteceu, terça-feira passada. Na ocasião, a orientação era que ela fosse acompanhada por um psiquiatra. Isso não aconteceu e a Daniele Barreto foi encontrada sem vida nesta cela. Eu vou chamar já o Lucas Moura aqui comigo, viu, Lucas? Você já está aparecendo na tela. A gente vai ficar um pouquinho junto conversando sobre esse assunto, porque eu quero falar para você e para o pessoal que está lá em casa de algumas informações extraoficiais que eu fiquei sabendo sobre a logística do local. Primeiro, que onde Daniela estava, a gente fala sempre cela. Não deixa de ser uma cela, mas na verdade elas chamam, as presas e os funcionários de tranca. Fica nesta parte de baixo do presídio e estas 3 trancas servem para presos que acabaram de chegar numa espécie de triagem, como existe também, viu, Lucas? Você que está em casa, quando a gente vai ser atendido no hospital, não tem a parte da triagem, é mais ou menos nesse esquema que eles chamam esse local, essa cela, essa tranca de triagem. Você espera ali um momento quando você acaba de chegar. A outra serve para visita íntima e esta outra serve como tranca mesmo para momentos de castigo das presas. Ficam lá por um período. A Daniele Barreto, pelo que o advogado dela explicou aqui, o Fábio Trindade, não poderia estar nesse local. Porque nesse local ela tinha acesso a uma cama com lençol, tinha uma grade no alto, enfim. Ele fez denúncias gravíssimas aqui no Cidade Alerta Sergipe. E agora, Lucas Moura, temos a informação de que neste contexto, neste cenário, uma pessoa tirou fotos da Daniele Barreto morta, o que levantou também a dúvida. Ela agiu sozinha, tinha outras pessoas. Quem tirou esta foto? Lucas Moura, boa noite. Mariana, mais uma vez boa noite a você e a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Cidade Alerta Sergipe. Mariana, primeiro dizer que alguns aspectos e alguns fatores ligados às fotografias que foram divulgadas contribuíram de forma muito decisiva na elucidação deste caso. Vou tratar como um caso, mas na verdade um desdobramento do caso gigante que é o caso Lael, agora caso Daniele Barreto, agora toda essa situação envolvendo as fotos divulgadas. Esses fatores, esses aspectos da fotografia estão muito ligados aos itens que ali estão. Por exemplo, na fotografia é notado um aparelho amarelo. Para nós que somos leigos nesse aspecto da saúde, talvez seja difícil identificar que aparelho amarelo é aquele. Mas os investigadores conseguiram identificar que na verdade é um desfibrilador. Para que é usado um desfibrilador? É utilizado para reanimar pessoas, para tentar estimular a volta dos batimentos cardíacos, tentando aqui, de alguma forma, simplificar para quem está em casa, mas é isso, né? O desfibrilador é utilizado em situações em que há parada cardíaca na intenção de reanimar as pessoas. Massagem cardíaca não funciona, o desfibrilador é o próximo passo. Então foi encontrado um desfibrilador lá. Quem geralmente opera um desfibrilador, quem utiliza? Equipes de saúde, pessoas ligadas à saúde, socorristas, em hospitais, equipe médica e por aí vai. Além disso, na fotografia também que foi divulgada, pontas ou bicos de botas, ponta de bota, a parte da frente da bota, aparecem, de 2 pessoas pelo menos, nas fotografias. Essas botas, elas também são botas características, que aqui no estado especialmente, em todo o Brasil, mas especialmente aqui em Sergipe, são botas
quase que exclusivas, mas não é essa bem a palavra, mas características da equipe do SAMU. Desfibrilador presente, equipe de socorristas, geralmente é quem usa. Botas presentes, idênticas às utilizadas pelo SAMU. Com essas informações em mãos, a polícia deu início às investigações. E começou a ouvir, obviamente, a equipe do SAMU, que foi chamada para poder ser ouvida. E no momento em que a equipe foi ouvida, todos eles foram absolutamente claros. A autoria das fotografias foi identificada. E trata-se de um condutor de uma das ambulâncias que foram à unidade prisional naquele dia. Mais precisamente a primeira ambulância. A primeira ambulância, a que chega primeiro, tenha um condutor, estava sendo conduzida pelo autor das fotografias, pela pessoa que fez esses registros. Ele admitiu isso, disse que a princípio havia enviado as fotos apenas para pessoas íntimas. Ele disse que enviou apenas para algumas pessoas ali mais próximas, é o que ele diz, mas que rapidamente as fotografias elas ganharam repercussão e viralizaram. Ele afirma que enviou apenas para poucas pessoas, dando a entender que não imaginava que isso aconteceria. Mas é de se pensar que um conteúdo dessa natureza, dadas as circunstâncias, viralizaria sim e viralizaria muito rapidamente. Ele está sendo ainda ouvido pela polícia ou tratado pela polícia na condição de investigado. Nós temos um inquérito policial que poderá ser finalizado, então a gente aguarda o fim desse inquérito policial, mas já está sendo ouvido e investigado, melhor dizendo, na condição de suspeito do crime de vilipêndio a cadáver. Que crime é esse, para que o pessoal de casa possa entender? É o crime que está associado à palavra vilipêndio, significa fazer chacota, gozação, fazer pouco caso, ela sozinha, a cadáver. Ou seja, é fazer tudo isso que eu acabei de dizer a um cadáver. É um crime previsto no Código Penal brasileiro, mais precisamente no artigo 212, e que prevê, em caso de condenação, uma pena de detenção que varia de 1 a 3 anos de detenção, além de multa também. Então, está tipificado, está no Código Penal que fazer qualquer uma dessas práticas com um cadáver implica em crime, em responsabilização criminal. Detenção de 1 a 3 anos, mais multa. Ele pode, em um final de processo, no final de um processo, ser condenado. Isso pode acontecer. E não só ele, tá? Não só ele, porque outras responsabilizações estão sendo avaliadas. Inclusive, não se descarta que as pessoas que pegaram e compartilharam, né, que passaram para frente, não se descarta a responsabilização também dessas pessoas. Como foi um conteúdo que viralizou, fica até difícil para saber, né, quantas pessoas poderiam ser responsabilizadas, é bastante complicado. Mas ele está identificado, pelo menos ele já está identificado. A responsabilização dele se encerra com a responsabilização criminal? De forma nenhuma, porque ele também será responsabilizado administrativamente. É bom que se frise que no momento em que ele fez os registros fotográficos, ele estava fazendo isso em seu ambiente de trabalho. Então, de alguma forma, ele quebrou o decoro laboral, o decoro do seu trabalho, desviando a sua função, já que ele estava ali para atuar como socorrista ou condutor da ambulância de socorro, né, para prestar socorro, e ao invés de se dedicar ao socorro, às suas atividades laborais, ele, na verdade, expôs o corpo de uma das pessoas atendidas, de uma das vítimas, de umas pessoas atendidas, e além disso, né, disseminou esse conteúdo. Ou seja, ele utilizou da função pública que exerce, da atividade pública que exerce, para, de alguma forma, praticar um ato ilegal, um ato que inclusive está tipificado, como eu disse, no Código Penal. Ele pode ser responsabilizado administrativamente por isso? Naturalmente que sim. Na administração pública, dentro do âmbito administrativo, qual é a pena máxima que ele pode pegar? A perda do cargo. Ele pode ser naturalmente exonerado, ainda que seja um servidor efetivo do quadro efetivo da saúde estadual. Então nós temos a responsabilização criminal,
no âmbito do crime praticado, vilipêndio a cadáver. Nós temos a responsabilização administrativa no âmbito da administração pública estadual, da saúde, naturalmente, porque ele é um servidor público. E nós temos uma terceira situação. E esta, Mariana, a gente ainda aguarda para saber o que poderá acontecer, que é a responsabilização na seara civil. Ainda não temos manifestações oficiais a respeito disso. Por quê? Porque é uma manifestação que tem que partir da família da Daniele. A família da Daniele pode, por exemplo, na seara civil, decidir processá-lo por ter feito a divulgação, pedindo uma indenização, por exemplo, na seara civil. Nós podemos ter, inclusive, não se sabe, algo que parta da sociedade civil, já que trata-se de uma situação em que houve a violação em uma unidade prisional, enfim, tudo pode acontecer naturalmente nesse caso. Então nós já temos, por certo, a investigação na seara criminal, o titular da ação penal será o Ministério Público, poderá oferecer ou não denúncia no final do inquérito. Nós temos a situação relacionada à administração pública, a seara administrativa, que aí, logicamente, há todo um passo e um processo e um rito administrativo a ser seguido até que se chegue à definição da existência ou não de uma responsabilização, e a cível. No caso da cível, a gente segue acompanhando, mas até agora ninguém se manifestou dizendo que irá ou não processá-lo. Mas se especula muito nesse sentido, viu, Mariana? Formação completa. Muito obrigada, viu, Lucas Moura? Eu preciso trazer algo para vocês aqui, antes de chamar o advogado de defesa da Daniele Barreto, Fábio Trindade, que se posicionou. É o seguinte, gente. Esse é um caso que envolve 7 pessoas. Daniele Barreto tirou a própria vida, agora são 6 pessoas suspeitas de matar ou de participar da morte do José Lael, o advogado criminalista, e também a tentativa de assassinato do filho dele que estava no momento. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto porque existem 6 pessoas que estão presas, pessoas que respondem por esse crime, por essa morte do José Lael. Então, só para adiantar para vocês, amanhã o nosso programa vai ser dedicado a isso. Nós vamos aprofundar todos os elementos desse crime para que você consiga relembrar e consiga entender qual o local agora que estamos desse cenário. Estamos falando neste momento da Daniele Barreto porque esta é a informação de agora. Estamos falando de jornalismo diário. À medida que os fatos novos vão aparecendo, nós vamos noticiando. E é claro que em relação a esse novo elemento, que é o motorista do SAMU, responsável por ter tirado as fotos da Daniele Barreto morta, nós entramos com o novo advogado de defesa dela, o que assumiu após o grupo de 5 advogados ter renunciado. O Fábio Trindade, ele disse que não está aqui no nosso estado de Sergipe, mas fez questão de gravar um vídeo falando sobre esse novo elemento. Vamos conferir. Pois bem, acabei de receber aqui a nota da Polícia Civil dando conta de que se chegou à autoria da pessoa responsável por fotografar o corpo da doutora Daniele dentro da unidade prisional. Não só fotografar, mas como divulgar as fotografias, né? Então, assim, agradeço o empenho, a dedicação de toda a equipe da Polícia Civil que, trabalhando em conjunto, chegou-se a essa autoria de forma tão célere, né? E esperando e crendo que a celeridade será a mesma para que seja apurado, né, a responsabilidade das pessoas que colaboraram de alguma forma para que a doutora Daniele se encontrasse dentro da unidade prisional da forma como se encontrou, doente, né, acabando cometendo o seu suicídio, né, assim acreditando ainda a defesa que tenha sido realmente um suicídio, né? Então, assim, os fatos ainda estão em apuração. Acredito na Polícia Civil, né, no empenho que ela demonstrou agora, né, para se apurar a autoria e que a autoria e responsabilidade também, todos os demais fatos que redundaram na morte, efetivamente na morte da doutora Daniele, também vão ser esclarecidos.